Nesse terceiro vídeo, refiro-me à herança maldita recebida por Dilma, que se refere à política econômica baseada no incentivo ao consumo ao invés do incentivo à produção. Ou melhor, ao privilégio concedido a alguns setores da economia, através do incentivo ao consumo e de outros meios, sem oferecer os mesmos incentivos às áreas sociais, como a educação e a saúde, ou às pessoas, que possam acompanhar o eventual crescimento econômico, sem o que não há sustentabilidade da economia, como demonstram os últimos números, cada vez mais preocupantes. Não sendo economista, escuso-me de uma análise restrita exclusivamente aos números, mesmo porque considero a economia apenas um termo da verdadeira equação, que é a equação social, e de nada vale desenvolver o termo, a economia, à custa de desorganizar a equação, ou a sociedade. Assim, quando se toma a economia como sendo a própria equação, o todo, a sociedade ou o homem se transformam em termos incômodos, a serem tratados através de programas compensatórios, denominação, aliás, remanescente do regime militar, o tempo aquele do Brasil grande potência. É por isso que, apesar do proclamado crescimento da renda, da extinção da miséria, ou do surgimento de uma nova classe média, não vemos diminuir as favelas, o número de sem terra ou sem teto, ou de moradores da rua, ou diminuir as filas dos hospitais e dos laboratórios, dos ambulatórios, enquanto cresce a política de distribuição de bolsas famílias e outras formas de assistência. Sobem os números da violência e, todo dia, instituições independentes internacionais, novamente, nos mostram os constrangedores lugares que ocupamos em relação a outros países, inclusive em relação a países subdesenvolvidos, em educação, em saúde, em moradia, em saneamento e em outros setores inerentes à dignidade e aos direitos humanos. Aliás, nem seria necessário que dissessem: para quem tem olhos para ver, basta abri-los e voltar-se para as periferias urbanas e rurais, onde vivem e vegetam milhões de brasileiros. Mas a economia vai bem, dizem. Afinal, somos a sexta economia do mundo e o consumo da população tem aumentado. O número de celulares, os eletrodomésticos, os automóveis desfilam em número crescente nas ruas de nossas cidades. E mesmo lá no interiorzão, há crédito em abundância para todos. Cresce assim o consumo à base do crédito, dos juros extorsivos, do alongamento dos prazos, onde frequentemente o perfil da dívida vai além da duração do produto, endividando a população às vezes além da duração da vida dos endividados. Apesar do contínuo crescimento dos impostos, especialmente dos que incidem sobre as pessoas, essas não têm os incentivos concedidos a setores privilegiados da economia. A infraestrutura se deteriora à míngua de recursos governamentais, consumidos na amortização e nos serviços da dívida pública, na manutenção
daquela cabeça inchada do Estado, que se agigantou, não em eficiência, mas em tamanho. Em compensação, continuam dizendo, salvaram-se as montadoras, os bancos prosperam, a economia vai bem. Creio que já é o momento de deixar a veleidade de viver em função da disputa ou da manutenção do poder. Afinal, no próximo ano, haverá eleições para a presidência e o parlamento, para governadores e assembleias legislativas. Mas a manutenção ou a conquista do poder não pode tomar o lugar das responsabilidades que o poder impõe. Por isto tudo, este é o momento, creio, que políticos, cientistas sociais, economistas, universidades, meios de comunicação, empresários, tanto mais se voltem para refletir para onde estamos indo, que caminhos percorremos, o que temos de certo ou de errado, de vício ou de virtude. Convenhamos, isto não é uma questão de partido, de governo ou de oposição, e mesmo não é uma questão exclusivamente do momento. É isto que o povo brasileiro quer e exige de suas lideranças. E para isto, há de ir às urnas ou voltar às ruas, para que os que pleiteiam sua liderança assumam a responsabilidade que lhes cabe assumir para com esta e para com as futuras gerações, que este é o Brasil com que sonham os brasileiros. Aos que me acompanham e a todos, um Feliz Natal. É um ano de 2014 ainda melhor. Ponto final.